ler primeiro, depois a gente vai ler do 17 ao 23. Essa é uma passagem bem conhecida, né? A passagem do semeador. Fala assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e de 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Versículo 17. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam sofrimentos e perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas que ouvem e entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, uma 100, outra 60, e outra 30 vezes mais do que foi semeado. Vamos orar? Querido Jesus, que a tua palavra encontre em nós um coração pronto, para que essa palavra produza fruto. Assim como a gente acabou de ler, 30, 60, 100 por um. Que essa palavra frutifique no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então, essa é uma mensagem muito conhecida. E a gente precisa entender algumas coisas, né? Para que a gente compreenda essa palavra. A primeira, quem que é o semeador? Porque ficou uma coisa na nossa cabeça, né? Que o semeador é quem prega a palavra, né? Então, o pastor, o evangelista, o missionário. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa: o semeador é Deus. Quem espalha a boa notícia do reino de Deus pelo mundo e quem, desde antes de Jesus vir, desde a época lá dos profetas e tal, quem está espalhando a mensagem do reino de Deus é o próprio Deus. A missão de Deus, né? A pregação do evangelho, a propagação do evangelho é uma missão de Deus. Nós entendemos que é a nossa missão para agradar a Deus. Na verdade, quem saiu para semear a palavra, porque antes da gente amar Deus, antes da gente conhecer Deus, antes de alguém se interessar por Deus, o sangue de Jesus Cristo era conhecido antes da fundação do mundo. Então, esse versículo ele é bem misterioso, né? Não dá para entender muito o que significa. Eu, pelo menos, não entendo. Eu só sei que antes de tudo acontecer, o sangue de Jesus já tinha poder, já tinha valor, e desde então a missão de Deus é trazer pessoas para essa família que ele quer construir, né? Que ele sempre quis construir. Então, o semeador é Deus, e Deus abundantemente leva a mensagem do reino de Deus para o mundo todo. Então ele sai jogando semente, sai jogando semente de todas as formas e de todas as maneiras possíveis. Porque existem os pregadores, né, os missionários, os apóstolos, enfim, os pastores, quem prega a palavra, e é uma bênção, só que a Bíblia fala que a própria criação
testifica da presença de Deus, né? A Bíblia fala, se nós não clamarmos, se eles não clamarem, as próprias pedras clamarão. Então, assim, existe mais um conjunto de coisas que acontecem no mundo que mostram a boa notícia do reino de Deus, mostram a bondade de Deus, a própria criação testifica a bondade de Deus. Quando Paulo foi pregar, se não me engano, na cidade de Esparta ou de Creta, eu não lembro, Atenas, né? E ele começou a pregar, e ele começou a falar assim, a alegria que tem no coração de vocês, a abundância, a chuva que vem, é Deus mostrando a sua bondade, né? Então, Paulo, ele só nomeou aquilo que Deus já estava fazendo. Então, Deus já prega essa notícia do reino de Deus. É importante a gente entender isso, porque quem está distribuindo abundantemente a semente, quem está jogando, quem deseja que as pessoas participem do reino de Deus é o próprio Deus, tá bom? Agora, o que é a semente? Eis a pergunta. O que é a semente? A semente é a notícia do reino de Deus. A semente não é pregar a Bíblia, que é uma outra coisa que a gente tem que entender. Não é pregar a Bíblia, porque muitas pessoas pregam a Bíblia contra a mensagem que a Bíblia está trazendo. Então, elas usam partes da Bíblia ou trechos da Bíblia e pregam contra aquilo que é a vontade da Bíblia. Então, nem todo mundo que fala da Bíblia está pregando o reino de Deus, entendeu? A mensagem da Bíblia, ela é uma inserção de todo mundo em Deus através de Jesus Cristo. Então, é uma mensagem que traz uma boa notícia. É a mensagem que traz a boa notícia que a gente não precisa mais viver se ferrando, se destruindo, sendo escravo do pecado, de um monte de sentimento ruim, para depois a gente ir para o inferno. Qual que é a mensagem da Bíblia? Né? Que é por causa de Jesus e do sangue de Jesus que nós somos aceitos por Deus. Então, aqueles que aceitam e recebem o sacrifício de Jesus, eles são enxertados, eles são colocados de novo, eles são inseridos em Deus e não precisa mais ficar com medo de Deus. Não precisa mais ficar com medo do dia da ira, do dia do castigo, do inferno, não precisa mais ficar... Lembra que a gente falou muito sobre isso, né? O Deus irado, o Deus que está bravo. Não precisa mais ter medo, por quê? Por causa do sangue de Jesus, nós temos paz com Deus. Por causa do sangue de Jesus, nós temos paz com o Espírito Santo. Então, essa é a mensagem do reino de Deus. É a boa notícia que a gente pode viver em paz, a gente pode viver em alegria, a gente pode viver bênção, a gente recebe perdão, a gente recebe restauração, a gente pode viver em harmonia, a gente tem capacidade de perdoar, a nossa vida muda, a gente não vive mais debaixo do reino das trevas, a gente não vive mais debaixo do reino do diabo, a gente não vive mais debaixo de um poder que controla as nossas vidas, a gente é livre. A gente é livre. E a vontade de Deus para a nossa vida é que tudo dê certo. A vontade de Deus é que a gente seja restaurado e sempre viva melhor. A vontade de Deus é que sempre a gente viva melhor. Nós precisamos entender isso, tá bom? A vontade de Deus é que a gente sempre viva melhor. E para isso, algumas coisas vão ter que ser trocadas e arrancadas da nossa vida. Né? Mas essa é a vontade de Deus. Então, a semente é a boa notícia do reino de Deus. O que o reino de Deus quer? Lembra? A gente conversou já bastante sobre isso. O que tem no reino de Deus? Tem amor, tem alegria, tem paz, tem bondade, tem fidelidade, tem prosperidade, tem saúde, tem crescimento, tem amor, tem todas essas coisas. Então, viver no reino de Deus é uma coisa boa, não é uma vida de escravidão e religiosa. Vamos desconectar, viver no reino de Deus com essa coisa religiosa que muitas pessoas carregam. Então, essa é a boa notícia. Vou só reforçar uma coisa aqui para que não fique... eu acho que eu não disse de uma maneira boa. Quando eu disse que a semente não é pregar a Bíblia, é só na questão... A Bíblia, ela sempre tem que ser pregada, mas é só para a gente ficar atento que muitas mensagens que são extraídas da Bíblia, elas vão contra o reino de Deus, entendeu? Então,
pega alguns trechos, ou pega algumas partes, ou algumas ideias que foram mal concebidas, e elas acabam gerando uma palavra, acabam gerando uma pregação que é contra o reino de Deus, que é contra a boa notícia do reino de Deus. Por exemplo, aquela que tudo que está acontecendo na sua vida está acontecendo porque Deus quer, e se você está sofrendo desgraçadamente é porque Deus tem um plano, Deus está esmagando você, Deus está destruindo você, e essas palavras são tiradas da Bíblia. Só que prega contra aquilo que a Bíblia quer mostrar para todo mundo, a todo momento, que é que a gente viva no reino de Deus. Então, a semente é a pregação da Bíblia, sempre 100% da Bíblia, mas direcionada com aquilo que a Bíblia quer fazer, que é trazer a revelação do reino de Deus para as pessoas, tá bom? Só para ficar bem claro essa parte. E qual que é uma característica da semente? Agora eu sou praticamente um agricultor, e eu planto feijão com a minha filha, né? Então planto feijãozinho aqui na terra, vou regando, plantei um manjericão, que pelo jeito que eu tô vendo aqui já morreu, porque eu esqueci de aguar. Qual que é uma característica da semente? Ou algumas características da semente? A primeira, a gente às vezes não para pensar, mas a semente, ela cresce sem fazer barulho nenhum. Nenhum. Não é uma coisa que chega, que é anunciada e que a gente faz uma festa e que chama atenção. A semente está crescendo e ninguém nem percebe. Ela cresce em silêncio. Outra coisa, para a semente crescer, alguns louvores dizem ao contrário do que deveria, contraditórios. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso que eu estava tentando dizer aqueles hoje. De louvor, de pregação, é isso mesmo. E para a semente crescer, esqueci. A semente cresce sem fazer barulho, né? Ia falar uma outra coisa aqui, mas eu esqueci. E uma outra característica da semente é que ela primeiro cresce para baixo. A gente sempre fala muito de fruto. A gente sempre fala muito de mostrar para as pessoas, né? A gente sempre fala muito de que as pessoas vejam ou da transmissão dos frutos, tal. Mas a gente precisa entender que a semente primeiro cresce para baixo, onde ninguém vê. Ela cresce sem fazer barulho, ela cresce sem chamar atenção, ela cresce sem evidência nenhuma de que ela está crescendo. Então, primeiro ela sai a raiz e ela vai aprofundando e a raiz vai entrando na terra. Então, antes de sair aquele primeiro brotinho, né, para cima da terra, já tem uma raiz bem estabelecida no fundo da terra. E o que a gente precisa levar em consideração, e que muitas vezes não é levado, é que para a semente crescer precisa de tempo. Tempo. De alguma maneira a gente entendeu que o evangelho, a pessoa vai, ela escuta, ela aceita, e aí a vida dela já é transformada, ela já tem que dar fruto, e não tem tempo, e há uma cobrança em cima das pessoas, né? Porque agora elas são crentes, elas não podem mais viver assim, elas não podem fazer, a gente cobra, 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 e a gente não entende que para a semente crescer, para ela germinar, precisa de tempo. Precisa de tempo. Precisa de água, precisa de cuidado. Então, esse processo de desenvolvimento da semente é um processo que exige paciência, porque ninguém vê, e fé, né? Porque ninguém vê, não faz barulho, não é uma coisa bonita, porque não é nada bonita você vê aquela plantação cheia de coisa, o cara vai colher e fala, nossa, agora eu vou ganhar uma grana, aquilo é legal. Mas o processo de crescimento, o cara que planta, ele só precisa acreditar que aquilo lá vai acontecer, porque não tem prova nenhuma. E primeiro cresce para baixo. E agora outra coisa que a gente tem que entender, o que é a terra?
né? Porque se o semeador é Deus, a semente é a notícia pregada da maneira certa, né? Do reino de Deus. O que que é a terra? A terra é o coração das pessoas. Então, Deus cuida de espalhar a semente, né? Deus cuida de fazer a semente crescer, mas a terra é o coração de cada um. E a condição da terra é o resultado de como as pessoas cuidam do próprio coração. Isso aqui é forte. A terra é o resultado de como cada pessoa cuida do seu próprio coração. Tem gente que entulha o próprio coração, ou tem gente que recebe esse entulho, mas não lança o entulho fora. Tem gente que tem o coração cheio de espinho, mas não arranca esses espinhos. Então, a responsabilidade de espalhar a palavra, né? A missão de espalhar a palavra é de Deus. Cuidar do coração é uma missão nossa. Legal isso, né? Cuidar do seu coração é uma responsabilidade sua. Sabia? Quando eu digo que nós não temos, que a missão de Deus é espalhar a palavra, não é que nós não temos a missão de espalhar a palavra, né? De participar dessa missão de Deus de espalhar a palavra. Não é isso. Mas é que quando a gente entende que a gente só tem que espalhar a palavra, a gente não entendeu ainda que a gente tem que cuidar do nosso coração. Quando eu cuido do meu coração, lembra? Aí a semente vem, ela frutifica, e esse fruto de 30, 60, 100 por um, inclusive, é compartilhar a palavra. Mas primeiro a palavra tem que dar fruto em mim, entendeu? Primeiro a palavra tem que trazer transformação para mim. Primeiro o resultado da palavra tem que se manifestar em mim, não é no outro. Não é eu sair jogando semente na cara do povo aí no olho. Primeiro, a semente traz resultados para mim, resultados em mim, transformação em mim. Primeiro, ela cresce profundamente no meu coração. Primeiro, ela gera frutos em mim. E a partir disso, ela é compartilhada com as outras pessoas. Porque a gente não pode abdicar da nossa primeira missão, que é cuidar do nosso coração, com a desculpa de que a gente está fazendo a obra de Deus, porque não é isso que Deus quer. Entendeu? Cada coisa na sua ordem, cada coisa no seu momento. Então a gente cuida primeiro do nosso coração. E aí essa palavra vem e entra nas nossas vidas e é transformada. Tá dando para entender, gente? Até aí tá tranquilo? Escreve um estou entendendo aí só para eu saber se está sendo claro. Se alguém tem alguma dúvida, manda aí para mim, faz favor. Bom dia, seu Claudemir. Bom dia, Leandrão. Tá dando para entender aí? Tá, né? Manda um ok, um joia, Dona Zela, Bruna, Dyson. Então, beleza. Ó, aproveitar essa pausa aqui. Quem tá aqui no Instagram, tá caindo a conexão, eu já reconecto, tá? Então, eu já vou reconectar aqui. Se quiser ir pro YouTube, lá tá rolando normal. Pera aí, gente, só pro Instagram reconectar. Que bom que tá dando para entender. Só um minutinho aqui. A minha preferência, quando eu comecei a pregar aqui, né, a gente transmitir, era só fazer pelo YouTube. Mas aí a gente teve muita estabilidade no YouTube, né? Lembra, ó, teve quinta-feira que não deu, algumas vezes demorou para conectar. Então, por mais que às vezes seja ruim ter que parar e voltar aqui, mas pelo menos a gente tem dois canais para se comunicar, né? Se der algum problema em um, a gente continua pelo outro. Então, aí, Dona Zela tá aqui agora.
Dona Zela é uma senhora da tecnologia, né, Dona Zela? Tá em todas as redes sociais. Bom, o pessoal do Instagram já tá voltando, a Márcia tá aí. Então tá bom. Então, se tá claro, a gente segue para frente agora. E agora a pergunta que eu gostaria de fazer. Você sabendo que a Terra é o coração das pessoas e que a condição da Terra ela está conectada em como as pessoas cuidam do próprio coração, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para você. Como está o seu coração? Lembra? A Terra é o coração das pessoas. A condição da Terra revela como as pessoas cuidam do próprio coração. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é: como está o seu coração? E eu queria focar especialmente no versículo 20 e 21, tá bom? Que fala das sementes que caíram nas pedras. Porque a semente caiu no caminho, né? Ela veio lá e aí veio o passarinho e comeu, né? E Jesus explica que são as pessoas que ouviram, mas não entenderam, não se interessaram pela palavra do reino de Deus. E aí o diabo vem e já arrebata do coração, então não aconteceu nada. Aquela pessoa que nunca teve o mínimo de interesse, ela já descarta logo de cara qualquer envolvimento com Deus, não quer assim, não quer. E aí ela segue a vida normal. Então, não é o caso de ninguém que está aqui. Pelo simples fato de você estar frequente na igreja, estar assistindo uma pregação, né? Você tem pessoas aqui que são de outras igrejas, né? Mas nós que somos da AVP de Birigui, o simples fato de nos reunirmos e você ter interesse por aquilo que está falado, já mostra que você não é desse primeiro caso. Então, eu não vou gastar tempo explicando esse, tá bom? Eu gostaria hoje, depois a gente pode até falar sobre sobre as outras situações, mas o versículo 20 e 21 fala assim: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas dura pouco porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Então, eu queria falar desse perfil aqui, dessa condição, porque é uma condição que talvez seja difícil de identificar, porque abre um pouco de espaço para sair de um relacionamento com Deus e ver uma vida de religiosidade, né, ou uma vida superficial. Então, peraí, gente. Então, as pessoas que têm as pedras no coração acham até a proposta boa, sabe? Gostam do reino de Deus, gostam de Jesus, gostam do que é proposto, mas lembra que a responsabilidade de limpar o coração é da pessoa. E esse coração não está limpo. Esse coração ele está cheio de pedra. Esse coração não permite que a raiz cresça e se aprofunde. Então, quando chega alguma dificuldade, ou quando chega a hora de ter uma ação prática, quando chega a hora assim de fazer uma escolha, de ter uma atitude, a pessoa abandona o reino de Deus. A pessoa abandona a mensagem. Porque o reino de Deus, ele é só uma paixão, sabe? Ele é só um entusiasmo, é uma euforia, é uma expectativa, é uma ideia muito boa, mas ela é uma coisa meio abstrata, assim, sabe? É uma coisa de espiritualidade, é aquela coisa assim que você sente aquela coisa boa e você se envolve com uma ideia daquilo que você acha que é o reino de Deus, e aí você vê Deus, né, e fala de amor, e fala de não ir para o inferno, e você não quer ir para o inferno, porque você já sente um calor louco em Birigui, quanto mais o inferno, que é mais quente que Birigui, né? Então fica assim, aquelas expectativas, aquela coisa abstrata, aquela ideia assim que escutam pregações que mexem, né, com as emoções
e fica bem naquele campo das ideias, do abstrato, de uma, entre aspas, tá, espiritualidade. Mas o que acontece? Quando tem que pegar essas ideias, essa euforia, essa paixão, imagina uma fumaça aqui em cima, tá bom? Então, que tá aqui as ideias, a euforia, uma fumaça não, perdão, uma nuvem, né? Então, nessa nuvem aqui mais para baixo, nessa nuvem aqui em cima da minha cabeça, tá a euforia, tá a paixão, tá as ideias, tá a expectativa do que é o reino de Deus, né? Aquilo que eu imagino que Deus é, aquilo que eu quero que Deus seja, aquela vida bonita, sabe, sempre cheirosa, aquele mundo cor-de-rosa, de Deus fazendo um monte de coisa, todo aquele Deus da Disney, assim. Aí o que acontece? Quando chega um momento em que eu tenho que pegar essa euforia, essa paixão, esse entusiasmo, e eu tenho que trazer para a minha vida prática, aí me dá um tranco, entendeu? Aí já não vira, parece que não é uma roupa que não serve, sabe? Já comprou roupa na Wish? Aí você, aqui no Brasil, né, mulheres, você veste a sua blusinha P. E aí você vê uma blusa linda na Wish, né? Você vai lá e pede a blusinha P. E aí, quando chega a blusa P, ela serve na sua filha de 3 anos, mas em você não serve, né? Oi, Edri, tudo bom? Bem-vinda aí, minha irmã. Manda um beijo pro Paulinho, tá bom? Se for a Adri, que eu acho que é, porque a fotinha tá pequena. Se não for, manda um beijo pro seu marido. Seja ele quem for, Deus abençoe. E aí não serve. Sabe, a foto era bonita, a imagem era bonita, mas quando você compra o P do Brasil é o G da China, né? Porque chinesinho, tudo pequenininho, e aí não serve aquela roupa em você. E aí parece que é isso, a mensagem do reino de Deus, ela não serve na prática. Eu tive que fazer uma escolha, eu tive que abrir mão de alguma coisa, eu tive que me posicionar. Passei por uma situação difícil, passei por uma situação complicada, aí quebra aquela euforia, aquela paixão, aquela nuvem, né? Que era essa coisa abstrata. A hora que eu fui agarrar nela, ela sumiu. Ela não continuou. A hora que eu tive que fazer uma escolha, né? Entre um hábito, entre uma prática e um valor do reino de Deus, eu abro mão do reino de Deus e eu volto, né? Eu me decepciono com o reino de Deus. Não era o que eu achava que era. Ficou bem na questão da empolgação das emoções, sabe? Durante um bom tempo, eu fiz um trabalho com um timinho de futebol infantil lá, de Araçatuba, né? E eu acompanhava eles, eu ia pregar lá com eles todo sábado. Quando tinha viagem, tinha campeonato, eu ia com eles, a gente fazia culto, era muito legal, assim. E você pergunta para aqueles meninos qual que é o sonho de todos aqueles meninos. Você falava, que você quer ser? Ah, quero ser jogador de futebol. Com quem você quer ser? Ou eu quero ser igual ao Neymar. Né? E você viu um monte daqueles meninos na época o Neymar usava aquele moicano amarelo, né? Um monte de Neymarzinho correndo. E você via assim, eu quero ser igual ao Neymar, quero jogar igual ao Neymar, quero ter o carro do Neymar, eu quero pegar as meninas igual ao Neymar, eu quero tudo, beleza. Então, eles queriam esse sonho. Aí, o que acontecia? Vira e mexe, eu lembro que alguns foram pro Corinthians, teve menino que foi pro Corinthians, teve menino que foi pro Grêmio, de Porto Alegre. Teve uma vez um campeonatinho, né, uma apresentação, e veio um cara do Cruzeiro olhar e um cara do Milan, da Itália também, né, para tentar, para descobrir novos talentos, tal. E aí eu percebi uma coisa interessante. Alguns meninos foram escolhidos, né? Alguns foram escolhidos para, sei lá,
tipo uns 5, né? Foi cada um para um lugar. Um foi para São Paulo, outro foi para o Corinthians, outro foi para o Grêmio, outro foi... E aí passavam assim, tipo, 6 meses, 4 meses, 6 meses, um ano, eles voltavam. Menino talentoso, tá bom? Que jogava bola, que era bom de bola, assim, eles voltavam. Por que eles voltavam? Ah, fiquei com saudade da minha mãe. Às vezes o menino já ia para esses lugares para fazer o teste, já com a proposta de ganhar a estadia, a alimentação, mas acho que na época era R$ 1.700 por mês, menino de 13 anos, tá bom? 13, 14 anos. E às vezes a renda da família era R$ 800 por mês, porque era só o pai que trabalhava e tinha a mãe que não trabalhava, mais 2, 3 irmãos, tinha que sustentar a casa com R$ 800, ou seja, ele ia ganhar mais que o dobro que o pai, né? E sem gasto de alimentação, sem gasto de nada. Aí voltava porque sentia saudade da mãe. Voltava porque ele achava na fantasia dele que a vida de jogador de futebol era jogar bola todo dia, né? Era tipo camisa sem camisa, 10 para cada lado e couro. Não sabia que tinha que treinar, que tinha a parte tática, que tinha que fazer treino físico e que a coisa que o jogador de futebol menos faz é jogar bola. É o que ele menos faz, né? Ele joga bola 2 vezes por dia, joga bola 2 vezes por semana. E tem alguns treinos, então vamos colocar que ele joga bola 3 vezes por semana. O resto é tática, é treino, é academia, é ficar escutando orientação, é um trabalho. Eles não queriam esse trabalho, eles queriam jogar bola. Eles não queriam ser jogadores de futebol. Eles queriam jogar bola. Acontece a mesma coisa, por exemplo, no casamento. Você pergunta para qualquer menina, né, que tem o sonho de casar, e elas ficam deslumbradas com o casamento. E elas querem casar. Às vezes a menina tem 17 anos, 18 anos e pede oração porque ela já está encalhada e ela nunca vai conseguir ninguém, né? E o tempo dela está passando, tem 17 anos, né? E aí tem aquele sonho, aquela expectativa de casar. E aí vai para a faculdade, conhece um cara, e aí tem aquele sonho, já imagine, aí se programa 2 anos para o casamento, porque quer aquele vestido, quer aquele decorador, quer que as madrinhas usem, cada uma vai usar uma cor, né? Então, você vai escolher, e aí escolhe a cor das madrinhas, escolhe a daminha, que roupa que vai usar, e dá um trabalho lascado para todo mundo, porque aí inventa um monte de coisa, e aí tem aquele sonho, gasta uma fortuna, né? Tem gente que gasta milhares e milhares de reais num casamento, e aí depois que casa fica pagando parcela. Tem um amigo que ficou pagando parcela de casamento durante 7 anos. 7 anos, né? Porque tem toda aquela fantasia e aquela expectativa de como vai ser. E um monte de gente separa antes de completar 2 anos de casamento. Antes de completar 2 anos de casamento, um monte de gente separa. Por que separa? Porque o casamento estava naquela idealização da festa, né? De ter uma festa maravilhosa e entrar de branco, e o Everton e o Marcelinho tocarem lá pararará, 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 para, e aí abre as portas da igreja, né? E aí entra e todo mundo parabeniza e tem aquela expectativa que vai ser, e aí de repente, quando entra no casamento, quando acaba a festa, você tem que entrar no casamento. E aí, no casamento, não é um clima de festa, porque no casamento você tem que trabalhar, você tem que acordar de manhã, você tem que arrumar a casa, você tem que lavar a louça, você tem que compartilhar com uma outra pessoa a sua cama. E agora você chegava em casa e você jogava sua toalha molhada em cima da cama. E sua mãe falava 1000 vezes para você não fazer isso. E você continuou fazendo. E agora você chega e joga a toalha molhada do lado do seu marido, por exemplo. E ele fica pistola com você porque o ar-condicionado bate e gela até a alma do cara. E aí vocês brigam por causa de uma toalha molhada, de um hábito que você tem, só que agora a cama não é mais sua. E você tem o sono leve, e o seu marido ronca.
Parece uma capivara quando ele dorme, né? Fica fazendo barulho, aí você não consegue dormir, mas no outro dia você tem que acordar, porque você tem que ir lá no seu trabalho, você tem que fazer a sua atividade 7 horas da manhã, e você não dormiu porque o seu marido ronca. E antes você ganhava todo o dinheiro que você ganhava, você usava para comprar bolsa, ou para ir passear, ou para ir viajar, ou para fazer. E agora o seu dinheiro você tem que comprar produto de limpeza para sua casa, você tem que pagar aluguel, né? Você estava doida para ir viajar para, sei lá, para o Nordeste no final do ano, só que o seu marido perdeu o emprego e agora você não vai poder ir viajar nem para Loritama, porque o dinheiro que vocês têm serve para sustentar vocês nesse momento difícil. Aí você fala, mas eu não casei para isso. Não era isso que eu achava que era o casamento. Eu achava que o casamento, né, ia assim, ia ser aquela coisa assim. Aí você pergunta, mas que coisa? E aí você vê que o problema não é, digamos assim, não é ter não é muitas vezes o problema não é nem ter um casamento ruim, tá bom? Não é esse o problema. O problema é ter um casamento real, um casamento real. Porque o que as pessoas criaram de expectativa na cabeça que era o casamento, mas nem na Disney alguém pensa que alguém consegue pensar disso. É tão fantasioso, é uma expectativa tão ilusória que quando vem para a realidade choca. Quando vem para a realidade choca, porque um casamento, por melhor que ele seja, por melhor que o casamento seja, o casamento ele está inserido num mundo que é cheio de dificuldade. Então, às vezes é dormir mal, às vezes é ter problema você toma um regaço do seu chefe porque você errou no emprego, no seu trabalho, e você toma uma escorraçada na frente de todo mundo, e aí você chega em casa e a sua mulher, que nem sabe o que aconteceu, esqueceu de pagar uma conta que você pediu para pagar, e aí você vai lá e acaba com a sua mulher, e você desconta a raiva que você ficou do seu chefe, que te escangalhou tudo, aí você vai lá e arrebenta a sua mulher, porque ela esqueceu de pagar uma conta que vai gerar um juros de 3,50 se pagar no outro dia, mas você não está brigando com ela por causa da conta, você está brigando porque você fez uma besteira no seu trabalho e você tomou um achegado do seu chefe, você está descontando isso na sua esposa, entendeu? E como que a gente lida com essas situações que são reais e práticas? Estão entendendo? São coisas que acontecem, ou você está lá e você teve um dia extremamente cansativo lá no seu trabalho, né? E você e seu marido chegam em casa e os dois estão muito cansados, e tudo que vocês querem é fazer um copo de leite, é comer um lanche e dormir. Falhou, não, como tá político, não, ele Moro e o Bolsonaro. O moleque tá no grau. Agora ninguém chega do trabalho porque já está todo mundo em casa, mas vamos pensar antes disso, tá bom? E o moleque tá no grau, ele quer brincar, ele quer sair do apartamento, ele quer vocês, ele quer, e aí vocês estão estressados, e aí vocês começam a brigar com a criança e começa a ficar irritado, ou dá qualquer coisa para ele, o celular, para ele não encher o saco, ele fica lá no quarto dele para vocês poderem descansar. Então, existem uma série de coisas que são a realidade que interferem no casamento. Vocês estão entendendo ou não? E aí, quando você entra nesse casamento com essa ideia de conto de fadas, que tudo vai se resolver, não é real. E o problema é quando a mensagem do reino de Deus, a pessoa ela gera exatamente nessa mesma atmosfera daquilo que não é real. Eu não estou dizendo, gente, nem de casamento, não estou colocando a questão de casamento bom ou casamento ruim, não estou entrando nem nessa questão, eu estou dizendo que o casamento faz parte de uma realidade, de uma realidade. E na nossa realidade, por causa dos efeitos do pecado, da economia e de tudo que acontece no mundo, a gente tem um monte de problema para resolver. A gente tem que passar por um monte de situação. Não é verdade ou não? Ou, vou dar um outro exemplo também, que eu, que eu acho que é interessante, né? Esse para mim
é um exemplo bom. As pessoas olham foto de nenê na internet, né? E, ai, é lindo, ai, que coisa fofa, ai, aí o milagre de ser mãe, né? E aí a pessoa ela casa, então passou por essa fase de ilusão no casamento, já meio que se decepcionou com o casamento, e agora ela tem a ilusão de ser mãe, porque mãe é uma coisa sagrada, porque ser mãe é receber de Deus a graça de compartilhar da vida, porque não tem nada mais maravilhoso do que você amamentar e, sabe, ter aquela criança, aqueles olhinhos que dependem de você, e aí a gente olha aquelas fotos, cada nenê bonito, né? Mas depois que a minha filha nasceu, não consigo achar nenhum nenê mais bonito que ela, porque a minha filha, ela é linda demais. Modéstia à parte, fui eu que fiz, e eu fiz muito bem feito. Então, e aí fica... Deixa eu só arrumar a tela aqui. E aí, o que acontece? Fica toda, né, aquela fantasia, e compra o quartinho do bebê, e gasta também, e aí vai, e faz um enxoval, e aí a mãe, porque quer ser mãe e tal. Aí fica grávida. Aí começa a ter enjoo. E você era uma máquina no trabalho, e agora você não consegue mais trabalhar. Porque sente muito sono. Aí já começa a ficar irritado. Onde eu tava com a cabeça para ter esse filho agora? E aí, esse nenê nasce. E quando o nenê nasce, você descobre que a partir do momento que ele nasce, você não dorme mais. E aí você se acha a pior mãe do mundo porque você é a única que está descabelada, não faz a unha, não consegue sair, não tem mais vida social. E você olha como que se você vê a Sabrina Sato, né? Com a filha dela e maravilhosa, ou tal fulana que tá, e você sente a pior pessoa do mundo, que você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue se cuidar, você engordou, e você não consegue ficar acordado o mínimo de tempo que você quer dormir, porque você não... E aí o que acontece? Aquela fantasia da maternidade, aquela fantasia daquela coisa mágica, aquela fantasia de que você passearia com a sua nenezinha e você colocaria lá no berço, você iria para sua cama e você teria 8 horas de sono tranquilo, você acordaria no outro dia disposta para fazer tudo de novo. Você fala, cara, não é assim. Alguém aqui entende o que eu estou falando, gente? Alguém aqui pode me ajudar dizendo assim, olha, eu entendo o que você está falando? Estou dizendo que maternidade é uma coisa ruim? Estou dizendo que ser mãe é uma coisa ruim? Ter criança é uma coisa ruim? Não. Mas não é essa que as pessoas têm na cabeça. Essa semana, fez 2 semanas que eu e a Ellen, hoje não aconteceu, inclusive, mas até ontem, completaram 2 semanas que eu e a Ellen, por exemplo, voltamos a dormir a noite inteira. A gente teve 14 dias de bênçãos, né? De dormir, tipo, 10, 11 horas da noite, 11 e meia da noite, e acordar 6 horas da manhã, numa paulada só. Você acorda até sentindo uma coisa ruim, porque parece que alguma coisa está errada e que você perdeu a hora, porque fazia tanto tempo que eu não dormia 5 horas seguidas, né? Aqui as irmãs manifestando aqui, ó. Agora, perguntaria aqui, aquelas mães e pais, né, pessoas que amam seus filhos, eu não consigo mais pensar. A minha vida com ela sempre foi muito boa, desde que a gente casou. Meu casamento era maravilhoso. E a Nenê veio e deu todos esses trabalhos de Nenê. Mas eu não consigo pensar hoje na minha vida sem ter tido ela. Tipo, se eu pudesse voltar lá atrás e escolher não ter, mesmo sabendo que tudo ia passar, eu escolheria não dar. Porque você não troca. Entendeu? Você vai gerando, né, a composição da sua família. Eu, a Ellen e a Maju, a gente tem a nossa casa, tipo, é a minha família, é
o que a gente vive de experiência uns com os outros e tal, é uma coisa maravilhosa. Você não troca por causa desses momentos cansativos que tem, né? Você não troca. Mas é a realidade. Vocês estão entendendo o que acontece nesse coração que trata o reino de Deus, ou que recebe o reino de Deus, como essa ideia abstrata? Com essa ideia emocional, com essa euforia, com essa empolgação, essa alegria inicial, mas que não tem poder para agir na prática, para agir na realidade. Por quê? Porque da mesma maneira do casamento, da mesma maneira que os meninos do futebol, da mesma maneira que a maternidade, tudo na nossa vida, e o reino de Deus é isso também, você vai ter que fazer escolhas. Você vai passar por situações que não são confortáveis. Talvez se a gente pudesse escolher, não sei se a gente escolheria, mas se a gente pensa na vida ideal, você pensa, morar numa casa cheia de empregado, poder comer chocolate o dia inteiro e não engordar, ter uma TV enorme para ficar assistindo filme, e ter dinheiro para fazer o que você quiser sem você ter que fazer nada. Né? Essa seria a vida que você, nossa, essa seria a vida ideal. Talvez ia ser um saco, porque não ia ser bom, não ia ser bom ter uma vida assim, não. Mas não é a realidade. Entendeu? Na realidade, a gente tem que fazer escolhas. Eu quero muito, eu quero muito, sei lá, quero muito comprar um celular novo. Eu gosto muito de iPhone. Eu queria comprar um celular, e esse celular custa R$ 8.000. Só que se eu comprar esse celular, eu não consigo pagar a escola da minha filha. Eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu compro o celular de R$ 8.000 e coloco a minha filha numa escola pública, ou eu não compro o iPhone novo, né? Posso comprar até um velho, gasto aí R$ 1.000 para ter um celular, para que eu tenha dinheiro para pagar a escola particular que vai fazer bem para minha filha. É uma escolha. É uma escolha. Ou eu me entupo de chocolate, me entupo sei lá, de pizza, e eu tenho o prazer de estar comendo naquele momento, né, aquela refeição que me dá prazer, e depois eu vou engordar, vou ficar com colesterol, vou ficar com diabetes, vou ficar gordo e vou me sentir feio, ou eu escolho maneirar e ter uma alimentação mais equilibrada para que eu preserve a minha saúde e a minha autoestima seja mantida, né, com a minha aparência, com a quantidade que eu tenho, e para eu não ficar com diabetes, doente, quando eu tiver com 40, 50 anos, meu coração explodir, eu ter que passar por uma cirurgia. São escolhas. São escolhas. Para eu ir para um lugar, eu tenho que abrir mão de outro. Não dá para ter os dois. Entendeu? Não dá para ter os dois. Ah, eu estou cansado, eu vou ficar dormindo hoje o dia inteiro, não vou acordar cedo, eu posso ficar dormindo o dia inteiro e não acordar, e isso vai fazer com que eu não vá trabalhar. E se eu não for trabalhar, eu não vou ter sustento, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas no final do mês. É uma escolha. Você pode ficar sem trabalhar? Pode. Aí você tem que pensar no que isso vai gerar para você. É uma escolha. É uma escolha. E no reino de Deus acontece exatamente a mesma coisa. É uma escolha que tem a ver com a nossa realidade. Só que aí, a partir do reino de Deus, essa escolha, ela não acontece com aquilo que eu acho que é melhor ou com aquilo que me beneficia. Ela acontece a partir do reino de Deus e daquilo que o reino de Deus diz que é um valor. Entendeu? Aquilo que o reino de Deus, aquilo que Jesus me ensina que é um valor, aquilo que Jesus me ensina que é o caminho. Então, as minhas escolhas, as minhas decisões, agora elas partem do ponto de que Deus está certo e de que Deus sabe o que é melhor, de que eu quero viver o reino de Deus. Mas isso não impede, ou isso não muda o fato de que esse reino de Deus ele tem que se manifestar na minha realidade. No contexto em que eu estou inserido. Então, o que eu sou? Eu sou um homem, né? Sou um marido, eu sou pai, eu sou pastor e desenvolvo cursos com a minha esposa. Essas são, digamos, as minhas 5 funções na vida. O reino de Deus, ele
ele tem que fazer sentido, ou ele tem que orientar, ou tem que se manifestar, ou tem que dar fruto, ou qualquer palavra que a gente queira usar, nessas 5 áreas que a minha vida está inserida. Então, cada escolha que eu for fazer como homem, como marido, como pai, como pastor, como alguém que produz conteúdo, né, que disponibiliza cursos de um trabalho que eu faço junto com a Ellen, todas essas áreas da minha vida, elas precisam ser dirigidas e orientadas pelo reino de Deus. É aqui que o reino de Deus dá fruto. Não é aqui. Entendeu? Não é aqui, no abstrato. É aqui no prático. É aqui que a raiz cresce e é aqui que ela tem que se manifestar. Tem que se manifestar. Só que aí o que acontece? Quando o coração está cheio de pedra e a mensagem do reino de Deus, ela não finca, ela não entra no coração a ponto de abraçar o coração, quando chegam algumas lutas, quando chegam algumas dificuldades, quando é exigido que se tenha uma postura, as pessoas abandonam o reino de Deus. As pessoas abandonam a proposta do reino de Deus, o valor do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus. Então eu separei aqui 4 exemplos para aproveitar bem esse momento que a gente está vivendo a pandemia, tá bom? Então, 4 exemplos, só para ilustrar o que eu queria que você aprendesse, uma maneira de pensar diferente, tá? Não é uma maneira de sentir, talvez você vai escutar essa palavra e não vai sentir nada. E o intuito hoje é que você aprenda a pensar, tá? Então, por exemplo, qual que é o valor do reino de Deus? Né? Um valor do reino de Deus é a honestidade. Honestidade é um valor do reino de Deus. Qual que é a oportunidade, né? Ou o problema, a gente pode chamar de problema, de oportunidade, que esse momento da pandemia me traz? Qual que é o dilema? Eu manter o meu padrão financeiro ou eu manter o meu padrão financeiro ou eu sofrer perdas financeiras? Eu tenho que fazer, esse é meu dilema, tá bom? Então, vamos lá, o valor do reino de Deus, honestidade. Qual que é meu dilema, né? É manter o meu padrão, eu tenho a oportunidade de manter o meu padrão, ou é uma oportunidade para eu sofrer perdas financeiras? Aí eu tenho que fazer uma escolha. Tenho que fazer uma escolha. Qual que é a minha escolha? Eu vou abrir mão da honestidade para manter o meu padrão financeiro, ou eu mantenho o valor do reino de Deus, que é a honestidade, mesmo sabendo que eu vou ter prejuízo financeiro. Tá dando para entender ou não? Entende que na hora que a gente traz, porque assim, o reino de Deus é prosperidade, o reino de Deus é honestidade, todo mundo quer ser honesto, né? Porque honestidade é uma coisa boa, porque o Brasil tá desse jeito, porque esses desonestos têm que morrer, e aí, então honestidade é uma coisa boa, só que agora eu tenho um dilema, porque a honestidade ela bateu na minha cara. O mundo tá passando por uma crise, o Brasil tá passando por uma crise, todos os problemas externos aí que todo mundo sabe, tudo bem, só que agora eu tenho um dilema. Se eu for honesto, eu vou sofrer prejuízo financeiro. Se eu não for honesto, eu vou manter o meu padrão financeiro. Qual escolha eu vou fazer? Eu abro mão do reino de Deus, entende, gente? Porque abandonar o reino de Deus não é sair da igreja, porque parece assim, abandonou o reino de Deus. O cara saiu para a igreja e foi beber, fumar e pegar a mulher e virou ateu. Não é isso, não é sair da igreja. Não é sair da igreja, porque você pode estar dentro da igreja. É isso que a gente precisa entender. A gente trouxe algumas coisas meio religiosas, assim, e parece assim que o cara foi, não gostou do que o Denão falou, do que o pastor falou, porque o Denão mandou umas verdades lá, e ele saiu da igreja. Não é sair da igreja, é abandonar o reino de Deus. É o reino de Deus não ter força, não ter espaço no coração para gerar uma transformação prática, entendeu?
Porque você pode continuar na igreja, todo mundo pode continuar na igreja, eu posso continuar na igreja, inclusive pregando e ser desonesto. Entende ou não? Então, é isso. Eu abandono o reino de Deus, que é a honestidade, para manter o meu padrão, ou eu agarro no reino de Deus, que é a honestidade, mesmo sabendo que eu vou sofrer prejuízo. Entendeu, gente, ou não? Entendeu por que precisa estar arraigado no coração? Vou dar um outro exemplo aqui. O valor do reino de Deus. Eu vou dar os primeiros 2 exemplos a respeito do dinheiro, tá bom? Porque a questão econômica também é uma questão que está batendo forte nessa questão da pandemia. Então, o primeiro é a honestidade. O segundo que eu vou falar, o valor do reino de Deus, generosidade. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste a célula de quinta-feira, tá bom? Que eu falei bastante sobre isso. Então, é o valor do reino de Deus. Generosidade. Qual que é a oportunidade que eu tenho nesse momento? Dividir alguma coisa que eu tenho com quem precisa ou segurar tudo para mim. Essa é a oportunidade, esse é meu dilema, né? Tá tendo essa crise, essas incertezas, eu sei que tem algumas pessoas que estão próximas, que eu estou vendo que precisam de alguma coisa que eu posso dar, mas o meu dilema é, eu vou dividir o que eu tenho ou eu vou segurar tudo para mim porque vai que falta lá na frente. Qual que é a escolha que a gente tem que fazer? Qual que é a minha escolha? Eu vou confiar que Deus me sustenta ou eu vou confiar que o meu sustento vem totalmente pelo dinheiro e o dinheiro é a segurança da minha vida? Essa é uma escolha que eu vou ter que fazer. Ou eu vou escolher que Deus vai cuidar de mim, ou eu vou escolher que se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer, então eu preciso agarrar tudo que eu tenho, porque a minha esperança está nas coisas materiais. É uma escolha. Se eu escolher acreditar e viver que Deus cuida de mim, eu serei generoso. Se eu escolher acreditar que Deus não cuida de mim e que eu tenho que fazer o meu caminho, eu vou abrir mão da generosidade. Entende? A minha escolha vai fazer eu abrir mão ou não de um valor no reino de Deus. Tá dando para entender, irmãos? Escrevam aí, por favor. Se estiver muito difícil, escreve aí, tá difícil. Que aí eu tento falar de um jeito mais fácil. Mas tá dando para entender? A gente já tá acabando, tá? Tenho só mais 2 exemplos para dar. Tá dando para entender, irmãos? Quem entrou aí? Não queria que fosse uma palavra confusa. Não sei se é fácil de entender. Na minha cabeça é, né? Porque eu montei a pregação, mas é importante que vocês me digam se vocês estão entendendo. Então tá. Obrigado, gente. Outro exemplo, então. Qual que é o valor do reino de Deus? Qual que é o valor do reino de Deus? O valor do reino de Deus é a oração, né? A oração faz parte do conjunto lá do reino de Deus, né? Qual que é a oportunidade que eu tenho? Eu posso orar, ou eu posso ficar vendo todas as notícias, toda hora, de todos os meios, em todos os canais, em todos os Facebook, e xingar todos os políticos e amaldiçoar todo mundo e querer matar todo mundo. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Eu posso orar para Deus mostrar uma solução para a minha vida, ou ir para a vida da minha nação, ou posso ficar vendo notícia e xingando os políticos. Qual que é a escolha que eu tenho que fazer? Eu posso desligar o meu celular, desligar minha televisão e orar, porque eu acredito que o poder está em Deus, o poder para preservar a minha vida está em Deus, o poder, a solução, a sabedoria estão em Deus. Então, se estão em Deus e eu não sei o que fazer, eu vou falar com Deus para que Deus me mostre a saída, ou eu posso ficar
compartilhando mensagens, não importa se elas são verdadeiras e mentirosas ou não, para ficar atacando as pessoas, para ficar atacando os políticos, para ficar atacando aquela pessoa que eu conheço que pensa diferente de mim, e aí eu posso assistir tudo e ficar pegando e mandando para todo mundo toda hora um monte de coisa. É uma escolha. É uma escolha. Para eu ficar toda hora mandando um monte de mensagem, vendo notícia e xingando todo mundo e falando que tá errado e tal, eu não vou ter tempo de orar. Eu não vou orar. Entendeu? Agora, se eu vivo no reino de Deus, se o valor do reino de Deus está em mim, o que eu faço? Fala, então tá bom, tá todo mundo errado, tá todo mundo mentindo, então tá bom. Então eu vou parar de ver essas coisas e eu vou falar com quem pode resolver. Eu vou falar com quem não mente, eu vou falar com quem não me engana, eu vou falar com quem não tá me explorando, eu vou falar com quem eu tenho certeza que cuida dos pobres e cuida de todo mundo. Quem que é esse alguém? Deus. Então eu faço uma escolha. Ou eu vivo o valor do reino de Deus, que é viver uma vida de oração e intercessão, ou eu vivo vendo um monte de notícias, xingando todo mundo e compartilhando um monte de coisa para continuar esse círculo. Tá bom? E o último exemplo que eu queria dar, qual que é o valor do reino de Deus? Amar. Né? Qual que é a oportunidade que eu tenho? Preferir o reino de Deus e a bondade com os meus amigos, os meus familiares, as pessoas que estão perto de mim, ou ficar brigando com eles, porque eles são de esquerda, de direita, de centro, do Bolsonaro, do Moro, do Lula. Qual que é a oportunidade que eu tenho? Eu olho para o reino de Deus, entendo que o reino de Deus quer que eu ame as pessoas e me conecte com elas através do reino de Deus, ou eu vou ficar brigando com elas, porque elas são de um lugar que eu acho que elas não devem ser. Qual que é a minha escolha? Eu posso preferir a política do reino de Deus, que Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Jesus deixou bem claro isso. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, ou eu vivo pelos valores do reino de Deus, ou eu vivo pela embaixada de Jesus Cristo aqui no mundo. Eu escolho essa política de amar, de fazer o bem, de ser generoso, de ser honesto, de confiar. Ou eu brigo com todo mundo e eu paro de amar as pessoas e paro de me relacionar com as pessoas por causa da política do Brasil. Entendeu? Política do Brasil. Então eu escolho. Ou eu vivo o amor, que é a política do reino de Deus, ou eu escolho o ódio, que é a política do Brasil. Para eu escolher a política do Brasil e continuar brigando, cornetando, alfinetando, xingando as pessoas que estão próximas de mim, por causa do PT, por causa do Lula, por causa do Moro, por causa do Bolsonaro, por causa do Bonner, por causa da Globo, por causa do SBT, por causa da Record, por causa de todo mundo, eu escolho viver isso, eu abro mão do reino de Deus. Ou eu escolho amar as pessoas, entendeu? Ou eu escolho não compactuar com qualquer tipo de injustiça, mas eu não vou agredir o meu irmão, a minha esposa, sei lá, o meu amigo, o cara da igreja que pensa diferente de mim por causa de uma ideologia. O meu partido político é o reino de Deus. O reino de Deus diz que eu tenho que ser generoso, honesto, bondoso, amoroso e que as pessoas conheçam o reino de Deus por causa disso. É uma escolha. É uma escolha. Vocês entendem que quando a gente entende a palavra assim, ela fica um pouco mais profunda do que ficar ou não ficar na igreja, porque pra gente, você abandonou o reino de Deus, saiu da igreja. Não. Tem pessoas que saem das igrejas exatamente para preservar os valores do reino de Deus. E tem pessoas que mesmo dentro da igreja, não, já faz tempo que abandonaram o reino de Deus. Não tem os valores do reino de Deus. Então não tem a ver muito com a igreja. Por quê? Porque tirar as pedras do coração é uma responsabilidade minha. Responsabilidade minha.
E agora todos nós iremos viver esses dilemas. Todos nós. A gente vivia já, isso sempre aconteceu, desde Jesus estava aqui no mundo, né? Mas agora as coisas estão ficando mais expostas. E nós vamos esse dilema. E aí os dilemas que que você vai passar na sua vida, a resposta que você vai dar a esses dilemas está inteiramente ligada à qualidade da terra do seu coração. Eu falei bonito agora, nem tinha pensado nessa frase, mas ficou boa. A resposta que você vai dar para os dilemas que vão aparecer na sua vida está intimamente ligada com a qualidade da terra do seu coração. Se você não limpar o seu coração, se você não arrancar as pedras do seu coração, se você não limpar para que a palavra de Deus entre, para que a palavra de Deus penetre, para que a boa notícia do reino de Deus abrace o seu coração, quando você tiver que fazer escolhas, você não vai fazer escolhas que te tragam prejuízos por causa do reino de Deus. E uma das virtudes do reino de Deus, uma das qualidades do reino de Deus é nós fazermos escolhas pelo reino de Deus, mesmo que essas escolhas nos tragam prejuízo. Vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade. A honestidade, às vezes, traz prejuízo. Você ser honesto traz prejuízo. O cara que foi fazer a mudança da minha casa, aqui na minha casa tem uma mesa de vidro. O cara bateu a mesa de vidro e quebrou a mesa de vidro, né? Eu paguei R$ 700 para a mudança, para o cara do caminhão fazer a mudança. O cara do caminhão pagou R$ 400 para o vidro da mesa. Ou seja, provavelmente, como ele levou ajudante tudo, provavelmente ele tomou prejuízo e teve que pagar os ajudantes do próprio bolso, porque ele basicamente ganhou R$ 300. Porque foi honesto e essa honestidade não gerou prejuízo para ele. Ele podia ter falado, não, imagine, isso acontece, cada um arca com o seu tal, nunca mais ia chamar ele para fazer emprego, mas ele também não ia gastar dinheiro, mas gerou prejuízo para ele. Você nunca aconteceu de você estar no seu emprego, você vai estar lá com o seu cliente, você faz uma coisa errada e você fala para o seu cliente, olha, eu errei mesmo nesse processo, eu errei mesmo nesse produto, e o cliente fala, então tá bom, então eu não quero, vou cancelar a compra, vou cancelar o produto, vou cancelar a venda, e você gastou dinheiro para fazer aquele produto e você vai ter que arcar com esse prejuízo. Se você não tivesse falado, ele nem ia perceber. Mas você sabia que ia prejudicar ele. E aí você falou. E aí isso trouxe prejuízo. Entende, gente, que o reino de Deus não são só coisas que beneficiam a gente. É claro que tem a paz, tem a alegria, tem o amor, tem todas essas coisas que fazem bem para nós, mas essas coisas estão ligadas com a justiça, com a verdade, com a bondade, e que muitas vezes vão, entre aspas, quando eu digo prejudicar, vamos pensar em prejudicar o nosso conforto, tá bom? Não nos prejudicar, porque a gente só cresce com isso, mas prejudicar o nosso conforto, prejudicar na nossa vida financeira, prejudicar o nosso orgulho, prejudicar a imagem que as pessoas têm de nós, vai trazer algum tipo de prejuízo, não de valor, mas os prejuízos de coisas externas que, na verdade, nos fazem mal. E para que a gente tenha coragem de tomar essas atitudes, para que a gente tenha coragem de fazer essas escolhas, o reino de Deus precisa estar enraizado no nosso coração. No nosso coração. E aí, para o reino de Deus estar enraizado no nosso coração, a gente tem que limpar o nosso coração. Tá bom? Gente, espero que você tenha sido abençoado. Espero que essa mensagem tenha feito sentido para você. Tentei trazer ela de uma maneira mais simples possível. Ainda tenho dúvidas se conseguir, porque eu acho que é um pouco complexo, né? Um pouquinho complicado. Mas eu espero que tenha feito sentido para você. E que você precisa limpar o seu coração, se ele ainda não está limpo, porque só quando o reino de Deus estiver enraizado em você, é que você vai conseguir tomar atitudes que sejam coerentes
com os valores do reino de Deus. Tá bom? Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã e por essa palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que essa mensagem, Deus, sirva para cada um de nós cuidarmos do nosso próprio coração e limparmos o nosso coração. Porque às vezes a gente não permite, né, que a palavra entre em nós, porque o nosso coração está sujo, está cheio de entulho, está cheio de lixo que a gente aprendeu, que a gente trouxe para a nossa própria vida. E ajuda a gente a entender que é nossa responsabilidade limpar esse coração. Limpar o nosso coração. Para que o Senhor consiga fazer o que o Senhor quer, que é o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, penetrar profundamente na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito, para que nós sejamos transformados. Eu peço essa graça, Deus, que cada um aqui esteja cuidando da própria vida e cuidando do próprio coração, para que o reino de Deus se manifeste. E como diz a última parte desse texto, e isso frutifique a 30, 60, 100 por um, de uma maneira absurdamente grande e maravilhosa. Abençoe cada um dos meus irmãos em nome de Jesus, que eles tenham um domingo maravilhoso, que eles tenham um domingo abençoado. Abençoe cada mãe em nome de Jesus Cristo, que sejam mulheres sábias e virtuosas e que recebam a honra que é merecida pelos filhos em nome de Jesus, e que o teu poder esteja cuidando da vida delas em nome de Jesus. Meu querido, que o Senhor abençoe você, que o Senhor te guarde, levante sobre si o teu rosto, te dê a paz, te dê poder, que a comunhão de Jesus, o poder do Espírito Santo, o amor de Deus guie a sua vida nesses dias, e que o reino de Deus seja a principal parte do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Deu para entender? Foi muito bom. Ó, tem bastante U aí, Dona Zela. Então eu fico feliz. Dona Zela sempre entende minhas pregações, eu fico feliz com isso. Deus abençoe, pessoal do Instagram. Um beijo para vocês. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Que bom, deu para entender. Valeu, Cidinha. Valeu, Marcelo, Dyson, Vitor, Chalibó, Edson, Dyson de novo, Terezinha, Juliana. Jesus abençoe vocês, tá bom? Valeu, Lu, Anderson. Tenham todos um ótimo domingo. Jesus abençoe vocês, tá bom? Um beijão. Daqui a pouco a gente está orando junto.